Os planos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos, mas o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo do Senhor não é como o nosso tempo. Se existe uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida, não queira apressar as coisas. Não tente ajudar Deus. Não tente ajudar Deus. Esteja preparado, esteja capacitado, ande em santidade, ande em obediência, procure ter um relacionamento de intimidade com Deus e esteja atento aos sinais. Deus não deixa que nada aconteça na nossa vida sem nos mostrar, sem nos alertar. Tem pessoas caindo de cabeça em relacionamentos que não são de Deus, em empregos que não são de Deus, mudando para lugares que não era o que Deus tinha preparado para ele. Ah não, porque Deus me mandou entrar para essa empresa. Será que mandou mesmo? Uma empresa que age de forma corrupta, uma empresa que age de forma ilícita. Deus me mandou mudar para essa tal cidade. Será que mandou mesmo, irmão? Será que foi Deus mesmo que mandou você para esse país? Para sofrer tanto igual você está sofrendo? Tem coisas que o dinheiro não paga na nossa vida, meu irmão. Tem coisas que o dinheiro não paga. Salmos capítulo 40, versículo 1, eu quero deixar aqui para você. Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Peça a Deus paciência hoje. Senhor, eu já não aguento mais, já se passou tanto tempo, tantos anos. Eu continuo no deserto, eu continuo na crise, eu continuo na batalha e a Tua promessa não se cumpre na minha vida. No deserto, Deus te sustenta. Nas batalhas, Deus está à frente. Nas crises, Deus te dá sabedoria para superar. Amém? Mas espere com paciência nele, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Salomão escreveu assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Jesus veio à Terra num tempo estabelecido por Deus. Ele não veio assim, um tempo qualquer, não. Era o tempo de Jesus vir à Terra. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para que Deus haja na sua vida. Há um tempo para que o seu sofrimento cesse. Há um tempo para que a salvação chegue na sua casa. Há um tempo para que o seu marido, o seu filho, volte para os caminhos do Senhor. Há um tempo determinado para que as portas de emprego se abram novamente. Há um tempo para a restauração da sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Nós somos uma geração que quer que as coisas aconteçam instantaneamente. Nós nos acostumamos a um clique. Eu estava lendo um artigo esses dias falando sobre como a nossa geração se movimenta pouco. Nós não nos movimentamos nem para abrir a janela do nosso carro mais. Um clique e ela abaixa, outro clique e ela sobe. Nós não nos levantamos para mudar de canal. Então isso inconscientemente vai moldando o nosso pensamento e nós achamos que as coisas têm que acontecer também instantaneamente. Como uma comida no micro-ondas. 3 minutos eu quero que a comida fique pronta. Computador, televisão, celular. Nós ficamos mal acostumados, sabe, com essas coisas. Queremos que tudo aconteça num estralar de dedos, mas tudo tem um tempo certo. Deus não está agindo de forma instantânea e automática. Ele tem um tempo determinado. O controle do mundo está nas mãos de Deus, mas as coisas só vão acontecer quando Ele quiser.
E você vai se surpreender quando Ele agir na sua vida. Então, quando uma palavra, uma promessa começa a demorar e você fica ansioso e começa a gerar dúvida no seu coração, será que foi comigo mesmo que Deus falou naquele dia? Porque faz tanto tempo e não aconteceu nada. Meu irmão, minha irmã, se aquela palavra era de Deus para você, receba na sua vida em nome de Jesus. Essa promessa vai se cumprir. Nós vivemos o Cronos. Da palavra Cronos vem a palavra cronologia, que é o tempo humano. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Olha o que o Senhor diz em Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Glória a Deus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu tinha um amigo lá no trabalho que dizia assim: Deus faz planos sobre os nossos planos. Nós planejamos coisas, mas Deus tem planos acima dos nossos planos. Se Deus falou, vai se cumprir. Não queira antecipar as coisas. É igual quando você colhe um fruto antes dele amadurecer. Para que serve o fruto antes de amadurecer? Não serve para nada. É duro, tem um sabor muitas vezes amargo. John Piper escreveu o seguinte: impaciência é o que sentimos quando começamos a duvidar da sabedoria do tempo de Deus ou da sua bondade. Impaciência é quando nós duvidamos da sabedoria de Deus ou da bondade de Deus. Olha só. Talvez você esteja, quando eu estou falando isso aqui, você está na sua mente rindo, até zombando, pensando assim: ah, pastor, já foi, já. Essa promessa aí já era. Às vezes o seu problema é muito grande e já se passou tanto tempo. E do mesmo jeito que Sara achou que era impossível, você também está aí tomado pela dúvida, pela incredulidade. Mas saiba que aquilo que é difícil para mim e para você é fácil para Deus. O que é humanamente impossível para Deus é possível. Deus não age no natural, Deus age no sobrenatural. Lucas 1,37, Jesus diz assim: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E aquele que espera em Deus deve entender o tempo dele para a sua vida. O tempo de Deus não pode ser medido com o nosso tempo. Na linguagem grega, esse tempo de Deus se chama kairos, que para os cristãos é o tempo da plenitude de Deus. Por isso que eu falei que Jesus veio no tempo certo. A palavra diz assim, olha, e vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio. Jesus veio na plenitude dos tempos. Mas nós temos que ter paciência para esperar esse tempo de Deus e não nos precipitarmos em nossas ações. Amém? Essa é a reflexão que eu queria deixar para você se alimentar, para você refletir nesse ensinamento. Há uma promessa, há várias promessas e elas estão ainda valendo para você, valendo para mim. Não haja precipitadamente, não haja precipitadamente. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Não haja sem refletir, meu irmão. Tem pessoas que, se pudessem, voltariam atrás nas suas decisões, nas suas atitudes, porque agiram sem refletir. Fizeram escolhas sem consultar a Deus, quiseram antecipar a promessa, estavam infelizes num casamento e acharam que um outro relacionamento era um negócio de Deus para a vida dela.
aí abandonou a família, se juntou com um outro homem, com outra mulher, encrencou a vida toda. Não viu os filhos crescerem, não viu a felicidade lá dentro do seu lar, se aliou a alguém que era cheio de problemas, cheio de encrenca, que não servia a Deus. Talvez eu estou falando para muitas pessoas aqui. E hoje, se pudessem voltar atrás, voltariam. Não é bom agir sem refletir. Às vezes o nosso eu, o nosso interior diz assim, faça hoje. Só que Deus diz assim, através do Espírito Santo, espere o tempo certo. Espere o tempo certo.